Vamos continuar, então? Então, as desvantagens, né, da panorâmica, como a gente já falou, é uma baixa resolução, né, a pobreza de detalhes, já expliquei bastante sobre isso. A ampliação desigual da imagem, né? A gente vê que algumas estruturas aparecem ampliadas e outras não. Essa ampliação se dá especialmente no sentido horizontal. Quando a gente pega uma panorâmica para fazer medida, né, a gente faz muita medida, especialmente de implante, as medidas verticais são bastante confiáveis. As medidas horizontais, nem tanto, porque às vezes sobrepõem imagens, né? Esses dias aconteceu um caso curioso lá na clínica. Tem um dentista aqui, ele já é um senhor, né? Um dentista bastante renomado aqui em Goianésia, e ele é um ótimo dentista. E aí a gente conversa muito, troca muita ideia, e aí esses dias ele mandou uma paciente, né, me solicitou uma panorâmica, e o dente lateral dela, no espaço lateral, tinha, do dente lateral, ela não tinha o dente, né, era uma área que a gente fala edêntula, né, uma falha. E aí eu precisava medir. Só que quando eu olhei na panorâmica, estava muito sobreposto o dente 11 com o dente 13, não tinha espaço. E eu não fiz a medida. Ele também não me solicitou, eu quero que faz medida tal, 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 né? Então, quando é assim, a gente olha, a gente faz um planejamento ali e vê onde cabe, onde não cabe. Só que por causa da anatomia da paciente, né, da variação do arco dela, especialmente da maxila, esse dente 13 se sobrepôs muito ao 11. E aí eu não realizei a medida. Passou uns dias, chega a auxiliar do dentista lá, falou com a minha recepcionista, o doutor quer que faz as medidas segundo esse modelo aqui. Aí no modelo de gesso da paciente, a gente via que tinha uma distância legal. Aí eles conversaram, né, assim, a conversa foi entre as duas auxiliares, né, a minha recepcionista e a auxiliar dele, mas assim, no sentido que ele queria que eu fizesse a medida aqui, né? E eu não tinha feito, mas por quê? Porque no meu exame tinha uma discrepância, né? Ampliou de maneira desigual, especialmente nesse sentido horizontal. Então, no sentido horizontal, a gente não consegue fazer medidas na panorâmica. No sentido vertical, né, especialmente com esse advento das radiografias, desculpa, gente, das radiografias digitais, a gente consegue uma calibração legal da imagem, né? Inclusive, nossa, eu fui muito exigente, sempre sou muito exigente em relação a isso, né? Fico conferindo as minhas medidas, porque eu acho uma responsabilidade muito grande. Mas quando a gente instala o aparelho, aí a gente tem, né, os graus de ampliação, de magnificação, e aí a gente vai fazendo testes e testes, radiografa clipe, radiografa um monte de coisa lá para ver o grau de ampliação e aí calibra a imagem. E aí essa calibração que a gente faz fica padronizada. E aí sempre que faz uma medida, por exemplo, a implante, né, especialmente as medidas de implante, essa calibração conta. Se tem alguma distorção, eu vou e confiro lá no exame que eu libero. Ali está falando que tem 10 milímetros, vou com a régua lá e olho, tem 10 milímetros? Tem, tá ótimo, então eu posso liberar. Se acontece alguma distorção, eu tenho que começar os meus testes. Então, a radiografia, a medida vertical é confiável, a horizontal nem tanto, entendeu? Aí, o que eu fiz pro dentista? Falei, não, aí, excelente, você está me mandando o modelo de gesso, que é uma cópia fiel do paciente, né? Eu conheço as limitações da radiografia, nunca neguei isso, vamos fazer a medida no local que você está me solicitando. Fiz a medida e liberei de volta o exame do paciente, simples assim. Mas a gente precisa
saber? Precisa, né? Precisa saber que existe isso. A gente precisa saber que tem que ter uma necessidade de maior acuidade visual, né? Porque na imagem panorâmica aparecem imagens fantasmas. A gente olha para aquelas imagens e fala, o que é isso, né? A gente enxerga a coluna do paciente, por exemplo, 3 vezes. A gente enxerga na lateral do exame e enxerga ela no meio, né? Às vezes eu vejo uma imagem dessa aqui, o que é, né? Olha, são imagens fantasmas. Então eu preciso saber, né, que existem essas limitações para eu poder solicitar meu exame e não esperar tanto dele, não achar que ele é a sétima, oitava, sei lá, qual maravilha do mundo. Eu preciso ter uma necessidade muito grande de um correto posicionamento, porque se eu posicionar mal esse paciente, né, se o plano sagital mediano não tiver perpendicular ao chão, se o meu plano de Frankfurt não tiver alinhado, paralelo ao plano horizontal, eu vou ter variação nessa imagem, né? Às vezes eu vou ter um aumento nessa distância que eu acabei de falar para vocês, que é confiável, na distância vertical, por quê? Porque eu vou ter alongados, né, os dentes, vou ter uma imagem maior do que a real na maxila, ou às vezes, se o paciente está com a cabeça muito inclinada para trás, né, esse plano está fora do alinhamento, eu vou ter um alongamento da mandíbula, né, então eu vou ter distorções, e aí se eu fizer uma medida, não vai ficar uma medida legal, principalmente nessa região anterior. Se o meu plano sagital mediano está inclinado, quando eu radiografar, o meu lado direito vai ficar aumentado, o meu lado esquerdo vai ficar diminuído, né? Vou mostrar imagens para vocês. Ah, o meu palato, né? Que é essa imagem aqui, ele precisa ser o mais próximo possível de uma linha só. Se ele ficar uma imagem larga aqui, é porque o paciente está mal posicionado. Então, sempre eu vou conseguir uma imagem perfeita? Não, o meu paciente não é perfeito, ele tem assimetrias, né? Ele tem dificuldades, mas eu preciso procurar o melhor posicionamento possível para ter a melhor imagem possível, né? Então, quando o paciente tem sérias discrepâncias, né, pacientes com algumas síndromes, ou também uma desvantagem da panorâmica, é paciente que não consegue ficar parado, né? Então, vou fazer uma panorâmica de um paciente com síndrome, com Parkinson. Como que eu vou fazer, né? O paciente mexe demais. Uma coisa, né, que de vez em quando acontece na clínica. O dentista pedir panorâmica de menino de 2 anos. Como que eu vou colocar uma criança? O giro do aparelho panorâmico é 23 segundos. Como que eu vou fazer uma criança de 1, 2 anos, já aconteceu na clínica, o dentista solicitar um exame desse para uma criança pequena? Como que eu vou fazer esse exame? Como que eu vou fazer essa captura? Eu acho que um dentista que faz essa solicitação nunca viu como que funciona a panorâmica, nunca teve essa aula. Como que eu vou pôr a criança parada lá, né, com um monte de aparelho segurando, ela precisa morder, ficar paradinha, e o aparelho vai girar em volta dela, uma criança de 1 ano. Como que eu explico isso para ela? Né? Vou fazer uma periapical? Coloco pai e mãe para segurar. Mas uma panorâmica é impossível. Então, os princípios de formação da imagem panorâmica, né? Como eu já disse, o feixe de raio-x se movimenta, né, em torno da cabeça do paciente, enquanto o sensor também se movimenta, né, o receptor de imagem, e a velocidade é constante. Tanto a velocidade de circulação do feixe de raio-x, né, da fonte de raio-x, quanto do receptor. E além delas ser constantes, né, o giro se dá em uma velocidade constante, a velocidade dos dois é a mesma, é coincidente entre o sensor e a fonte. Então, à medida que um vai, o outro vai atrás, né, dando a volta na cabeça do paciente. A imagem possui 2 colimadores, né,
um que sai da fonte e outro próximo ao receptor. O que é colimador? É filtro de raio-x, né? Esse colimador faz com que, lembra que os feixes de imagem são divergentes, né? Os feixes de raio-x. Então, quando eu passo o feixe de raio-x pelo colimador ali, eu consigo capturar só que chegue no paciente só o feixe central de raio-x, que possui uma melhor qualidade. Isso que é colimador, né? As estruturas próximas ao receptor são radiografadas, enquanto do lado oposto à fonte de raio-x são distorcidas e às vezes aparecem borradas na imagem, né? São as imagens fantasmas. Então, o que está próximo do receptor é radiografado, o que está longe fica borrado como imagem fantasma. Então, é isso aqui, ó. Tem o paciente, né? A cabeça do paciente é o centro de rotação, fica coincidente com o centro de rotação do aparelho. E aí, a fonte vai girando e o sensor vai capturando em volta, vai girando também em volta dessa fonte, de modo que, olha, tem um colimador aqui que filtra, né, e chega só o feixe central de raio-x, e tem outro colimador aqui. Então, vai imprimindo no filme só aquela parte que vai sendo radiografada. Isso diminui muito a imagem fantasma, né, esse segundo colimador, mas mesmo assim ainda gera imagem fantasma. Então, aqui, ó, à medida que vai, né, o feixe de raio-x passa aqui, mas ele captura essa parte, essa aqui fica como imagem fantasma. O que é o campo focal, né? Já falei um pouquinho. É essa zona, né, que é curva, né, porque o paciente é curvo, né, a nossa cabeça é arredondada, e onde as estruturas situadas dentro desse campo focal estão melhor definidas. E o campo focal vai variando, né, em torno, né, ele é um só, mas como ele é curvo e extenso, então aqui, se o feixe de raio-x está aparecendo aqui, eu estou radiografando essa parte, né? Ele é a camada de imagem, a camada do paciente que eu estou radiografando, né? Os objetos fora do campo focal, como por exemplo a coluna do paciente, né, que está bem mais posterior, as orelhas, né, vão ficar mais distorcidas, vão aparecer mais borradas, né, como imagens fantasmas. O formato desse campo focal varia de acordo com o aparelho, né? Nos aparelhos mais modernos, né, os aparelhos digitais, a gente pode variar esse campo focal de acordo com a anatomia do paciente. Então, a gente pode solicitar lá se o paciente é mais se é criança, se é adulto, se é um paciente mais forte, se é um paciente mais magro, né? O formato da mandíbula do paciente também, a gente pode ajustar lá no formato desse campo focal, é bem legal, a gente consegue fazer algumas coisas, né? Quando a gente for mexer lá no nosso aparelho lá do CDI, vocês vão ver, tem várias opções. Então, isso aqui é o campo focal, ó, essa área rosada. Então, o que está dentro do campo focal, a gente consegue enxergar. O que está fora, né? A coluna do paciente, língua, a orelha, né? Vai ficar menos nítido na radiografia. As distorções, né? As distorções, como eu já expliquei, são inevitáveis, né? E elas são maiores na região anterior e menores na posterior, né? A gente tem que suspeitar em relação às medidas, especialmente as horizontais, como eu já falei. Diversos fatores, né, que fazem com que essa distorção aconteça, né? A angulação do feixe de raio-x, a distância que é variável, né? Às vezes a fonte de raio-x está muito próxima do mento, mas mais posterior ela fica mais longe, ou o contrário. A trajetória, né, do centro de rotação às vezes não coincide muito com o centro da cabeça do paciente, e a posição do próprio objeto dentro do ponto focal, né, do plano focal. Então, isso faz com que haja as distorções, que são inevitáveis.
fora as outras distorções de anatomia do paciente, né? O paciente com discrepâncias faciais, então a gente não consegue, né? É muito difícil fazer um exame perfeito. Então, olha só, sobre a ampliação horizontal, né? Olha só como o posicionamento do paciente faz diferença, especialmente nessa região anterior, né? Olha como esses dentes mudam de posição, mudam o formato, mudam o tamanho conforme o posicionamento do paciente. Isso aqui, ó, é um suporte que tem lá no aparelho e o local certo, né, a posição certa do paciente é a incisal dos dentes coincidir com essa fendinha que tem aqui, ó. Então, o paciente vem e morde aqui. Quando fica coincidente, olha o formato, né? Eles colocaram um crânio seco e colocaram um objeto arredondado. Olha como ficou mais próximo, né? Tem distorção? Tem, mas está mais próxima. Quando eles afastaram, né, o paciente ficou mais para posterior, olha como sofreu uma distorção horizontal. A gente nota que o tamanho vertical dos dentes é praticamente o mesmo, ó. Mas olha a largura desse central aqui com esse, né? E aí, quando colocou o paciente mais para anterior, né, desse posicionador aqui, olha como que distorceu. E os dentes, olha como, olha o canino. Como ele ficou mais estreito, né? E deu também um pouco de alongada. Então, é muito forte a influência do posicionamento, especialmente nessa ampliação horizontal. E aí é o que eu mostrei, olha, quando o plano sagital não está alinhado, né? Essa linha, ó, médio sagital aqui, concorda? Ou se eu faço assim lá na minha imagem, ó, parece que a minha mandíbula do lado direito está aumentada, né? E a do lado esquerdo diminuída. Aqui é o contrário no paciente, né? Olha o paciente. Olha o tamanho desse segundo molar e o tamanho desse. Esse aqui diminuiu e esse aumentou, nenhum é real. Apesar que verticalmente eles continuam quase do mesmo tamanho. Então, sobre as imagens fantasmas que eu falei, né, que aparecem, eles fizeram uma experiência. Eles pegaram uma face de um paciente, né, de um cadáver, cortaram essa face ao meio. Então, aqui é como se eu pegasse um paciente e radiografasse só metade. Então, concorda que se não existisse imagens fantasmas na radiografia panorâmica, ia aparecer só um lado radiografado, né? Esse lado aqui ia aparecer limpo. Mas olha, aparece, né, uma mandíbula fantasma, um palato fantasma, só que totalmente, olha, tudo fantasma, língua fantasma, palato, né, palato mole, mas totalmente distorcido, né, geralmente ampliado, muito maior. Mas o que foi radiografado foi só um lado do paciente. Olha como esse monte de imagem fantasma aqui atrapalha o nosso diagnóstico, né? Olha aqui, ó, um clássico de imagem fantasma. Aqui tem um paciente que foi radiografado de brinco, né? Essa imagem aqui é o lado direito do paciente, esse brinco direito. Quando a gente olha para a imagem fantasma, essa aqui é a imagem fantasma desse brinco, né? Ela aparece do lado oposto, e essa é a desse brinco. Então, as imagens fantasmas aparecem fora do seu lugar
e do lado oposto. E atrapalham muito. Essa radiografia aqui, que eu falei que eu ia mostrar na aula prática, né, quando a gente tiver, é uma radiografia analógica. O que vocês acham? Tá muito ruim de enxergar. Muito difícil, né, Lucas? Tá difícil demais. Não é bem diferente, né? Cadê? Deixa eu achar aquela panorâmica que a gente está olhando. Olha essa radiografia. Olha os dentes, as estruturas que a gente já estudou de dente, né? Câmara pulpar. A outra fica mais radiopaca, sem detalhes, né? Assim, sabe? Também essa radiografia, sejamos honestos, ela é uma radiografia muito ruim, né? Analógica ruim, mas não era muito melhor que isso, não. Entende? Como é complicado, como melhorou, graças a Deus, né, pra gente. Só que aí, o que aconteceu? Aí melhorou demais, só que as pessoas começaram a achar assim, nossa, então agora a panorâmica serve para tudo. Não serve, né? Esse é o aparelho, né, de raio-x panorâmico. Tá vendo aqui, ó, tem um comandinho aqui, ó, aí tem esses desenhinhos, ó, do formato da arcada do paciente. A gente consegue selecionar se o paciente é alto, é baixo, é grande, pequeno, criança, adulto, né? Aqui é a parte que faz a panorâmica. Essa parte aqui gira em volta do paciente, que o paciente fica posicionado aqui. Aqui tem umas alcinhas, ó, o paciente segura, né? Para ele ficar bem encaixado, bem firme, não tremer, né? Porque como são 23 segundos de giro, acontece muito, né? De mexer, do paciente mexer, aí inviabiliza a imagem. E aqui está a fonte de raio-x e aqui fica o sensor. À medida que um gira, né, vai radiografar, a velocidade é a mesma, gira e vai radiografando. Aqui é o que eu tinha falado, ó, das outras técnicas, o cefalostato e o sensor fica aqui. Tá vendo que no sensor tem uma fenda? Então, na medida que vai radiografando, esse sensor vai mexendo, né? E lá na tela do computador vai aparecendo a imagem. À medida que o aparelho vai girando aqui, aí vai aparecendo, assim, vai construindo a imagem radiográfica. É muito legal. Então, como a gente já falou, né? Um bom posicionamento é essencial para obter uma radiografia de qualidade. Eu preciso remover todos os objetos metálicos, né? Eu não vou radiografar o paciente de brinco daquele jeito, né? Então, eu peço para o paciente tirar brincos, piercings, né? Próteses, né? Tem muito paciente que usa PPR, correntes, né? Então, tudo que vai na cabeça e no pescoço, prendedores, alguns adereços de cabelo, né? Que tem metal. Então, sempre quando eu vou fazer uma técnica radiográfica extraoral, eu falo para o paciente, né? Tem algum objeto metálico? Não, não tem. Acontece às vezes, né, de paciente usar prótese, sentir vergonha, né? Esses dias mesmo a gente radiografou um pacientezinho lá, um senhorzinho bem idoso. Aí a minha funcionária chegou lá e falou assim, Cláudio, o paciente está com uma prótese, uma PPR, né, que tem metal, e ele me disse que não usa prótese. E aí eu radiografei e tá lá a prótese. E ele tá me dizendo que aquela prótese não sai. Olha a imagem aí. Aí eu olhei e falei, não, sai. Isso aqui é uma prótese removível. Aí eu fui lá, expliquei, falei assim, olha, isso é para a qualidade do exame do senhor, né? Vamos remover. Aí ele foi e aceitou remover, mas ele não queria. Então, como depois vocês vão aprender, né, em PPR, a prótese removível abraça as estruturas dentais, como que eu vou fazer um diagnóstico desses dentes, né? Apesar da radiografia panorâmica não ser o exame de eleição para diagnosticar cárie nos dentes, quando eu enxergo uma cárie, eu tenho que laudar. Então, como que eu vou fazer um laudo legal se tem uma estrutura metálica aqui que eu não vejo imagem de mais nada, só dela? Então, eu preciso entender disso, né? Os bordos incisais no sulco do posicionador, né? Lembra que a gente falou sobre isso, né? Daquela radiografia, daquela imagem lá, né?
aqui, ó, a gente vê um quadradinho aqui. Esse quadradinho, cadê? É isso aqui, ó, né? É esse posicionador aqui. Quando a gente olha lá na radiografia, a gente vê esse quadradinho, né? Esse aqui é o posicionador. Ajuda muito, né? O plano médio sagital tem que estar centralizado, né, no plano focal. Aí, lá no aparelho, tem um laserzinho, né, uma luz que me mostra. Aí eu olho bem no paciente e enquadro, né, esse plano bem centralizado na luzinha. E o plano de Frankfurt paralelo ao solo. Então, é assim, ó. Aqui tem uma foto, né, do paciente posicionado. Tem, em alguns lugares, né, tem um prendedor no nosso aparelho lá da clínica, vem assim, ó, como se fosse um arco na cabeça e prende, né, para o paciente não fazer esse movimento durante a rotação. E aí tem o plano, né, de Frankfurt e o plano médio sagital. Os dois têm que, o plano médio sagital perpendicular e o plano de Frankfurt paralelo ao chão. E o paciente morde aqui, ó, né? E tem o apoio de queixo. E aqui, não tá mostrando, mas tem a alcinha que ele segura, né? Às vezes a gente até brinca com criança que vai lá na clínica fazer raio-x. Ah, vai mandar de moto agora. Segura aqui. Tem que ficar posicionado. Então, o posicionamento do paciente é muito importante. Eu mostrei aquela radiografia anterior lá, né? Quando o paciente não está bem posicionado, olha a imagem do palato dele, né? Fica complicada. Olha aqui, o paciente está com a cabeça levantada. Alterou tanto a imagem do mento dele que nem apareceu no filme, ó, nem apareceu inteiro, né? Aqui também são radiografias analógicas, ó. Figuras do livro, bem ruinzinhas. Mas está servindo para mostrar erro, né? Olha como tem metal, né, na boca desse paciente. Se tirar todas essas próteses dele, é bem perigoso ele subir na balança, diminuir 1 quilo. Então, olha só, erro de posicionamento, né? Aqui, a coluna do paciente exerceu forte influência, né? Então, esse posicionamento, assim, antero-posterior, às vezes tá tudo certinho, mas posicionado muito para frente, a coluna vem para dentro do campo focal e ela parece tendo essa forte influência. Então, quando eu vou interpretar a imagem, né, aquilo que a gente já falou, ambiente propício, né, uma luz reduzida, né, um negatoscópio, uma tela de computador legal. Opa. Eu preciso conhecer a normalidade, né, para poder conhecer o que está errado, conhecer patologia. Eu preciso reconstruir mentalmente aquelas estruturas, né, porque aqui, ó, é bidimensional. Aqui, o dente central aparece ao lado do segundo molar, né? E ele não está no mesmo plano, ele está lá na posterior. E aí eu preciso também conhecer patologia, né? Quem não sabe o que procura, quando acha, não encontra. Se eu não sei da existência de uma patologia, quando eu enxergar ela, não vou encontrar, não vou saber diagnosticar. Essa é uma frase muito falada em radiologia, né? Quem não sabe o que procura, quando acha, não encontra. E a interpretação da imagem, né, vai envolver o conhecimento das estruturas anatômicas. Então, aqui tem um esquema, né, das estruturas anatômicas, órbitas, né, canal lacrino-nasal. E aí eu consigo enxergar tudo isso na radiografia. Fossa ptérico-maxilar,
seio maxilar, fossas nasais. Olha, os sisos em erupção, né? Tá esquematizado aqui. Canal da mandíbula, forame mentual. A gente vai falar dessas estruturas. Ó, as vértebras, cada vértebra, né? Mais cervical. E também a radiografia. Hoje em dia até que não tem muito essa necessidade, porque a radiografia já vem com impresso o nome do paciente, né? A data de aquisição, a clínica, então a gente já sabe o lado certo de interpretar a radiografia, mas quando era analógica, a gente tinha obrigação de especificar o lado direito e o lado esquerdo do paciente, né, com as letras. Então, quando eu vou avaliar a radiografia, eu preciso identificar a dentição. E a gente aprende assim mesmo, a gente conta. 1, 2, quantos dentes tem que ter em cada hemiarco? 8, né? Então eu conto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando algum? Qual que tá faltando? É bem primário assim mesmo, ó. Hoje em dia eu já bato o olho e falo, é o 18, né? Mas quando eu aprendi até na especialização mesmo, o professor ensinava assim: central, presente, igual fazer chamada. Lateral, presente. Canino, presente. Primeiro pré, presente. Segundo pré, presente. Primeiro molar, presente. Segundo molar, presente. Terceiro molar, ausente. Aqui nessa radiografia está muito óbvio, mas às vezes o paciente tem removido os dentes 14, 24, você olha a arcada tá beleza, tem uma sobreposição, então a gente precisa realmente contar. 1, 2, 3 e olhar. E eu vou mostrar depois uma radiografia de criança, isso aqui é uma bagunça, né? Porque tem dente erupcionando, dente esfoliando, e aí a gente não consegue identificar muito rápido. Então tem que ter, primeiro, humildade, né? Olhar e paciência, contar mesmo, ó. 31. Quando falta um dos quatro incisivos inferiores, aí é tão difícil de ver, tem hora que a gente precisa contar mesmo. Nos meus quase 20 anos de radiologia, daqui 6 meses eu faço 20 anos de radiologia. Eu tenho que olhar e contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. É desse jeitinho. E aí eu vou avaliar o que está aqui, ó. Os dentes erupcionados ou em erupção, né? Eu vou fazer a descrição de tratamentos odontológicos, ó, aqui tem uma restauração, aqui tem outra, né? Tem tratamento endodôntico? Não tem. Tem prótese, implante, tem aparelho ortodôntico, né? Tem anomalia de número, de forma, de posição desses dentes. Tem cáries, olha, grosseiras, né? Doenças periodontais também, né? Grosseiras, lesões apicais. Eu vou diagnosticar, né? Dentro dos meus limites, e sabendo que tem limites, mas eu consigo sim fazer um diagnóstico. Aí no terço médio da face, que é a região da maxila, eu consigo enxergar osso temporal, o zigomático, né? As órbitas, as fossas nasais, a mandíbula, né? O osso esfenoide, o etimoide, tudo tá aqui nessa bagunça, né? Eu falei temporal, o temporal tá aqui, ó. Vomer, que eu não consegui enxergar, né? Parte do osso nasal, que forma o septo nasal, as conchas nasais, o osso palatino, né? Então tá tudo envolvido aqui nesse meio. A gente vai ver o que a gente consegue enxergar aqui nessa radiografia. Então, assim, na região da maxila, né?
eu consigo ver os limites corticais da maxila, ó, limite posterior, o rebordo alveolar inferior, né? Então, esses são os limites corticais dela. A fossa pterigo-maxilar, que nessa radiografia não tá, a gente não consegue ver inteira, é essa parte aqui, né? Fossa, fosseta. As órbitas. Ó, gente, isso aqui é só uma apresentação das estruturas, depois a gente vai ter aula prática disso, né? O processo zigomático da maxila, a cavidade nasal, né? Com as conchas nasais, o meato nasal, o septo nasal, o seio maxilar, e o palato. Aqui a radiografia e aqui desenhadinho. Ó, o processo zigomático. Aí eu desenhei um de cada lado para não confundir, ó. Seio maxilar, o limite cortical, né, que vem todo aqui, forame incisivo, palato, órbita. As linhas ficaram assim um pouco feinhas, porque eu não, é muito difícil ter uma, igual aqui no palato saiu fora, apaguei, fiz de novo, mas é muito difícil nas ferramentas que a gente tem aqui no PowerPoint fazer as linhas mais certinhas. Na mandíbula, né? Na mandíbula eu consigo enxergar a TM, a cabeça da mandíbula, né? O processo coronoide, a chanfradura sigmoide, canal da mandíbula, forame mentual. Aqui. A fossa articular e a eminência, né? Articular. Então, isso aqui faz parte da TM. Cabeça da mandíbula, chanfradura sigmoide, processo coronoide. Canal da mandíbula, forame mentual. Tá tudo junto. Olha como ficou feio o meu canal da mandíbula. Ele é mais certinho, né? A gente pode acompanhar a linha aqui. Mas na hora que tá desenhando não é tão fácil assim. A ferramenta do PowerPoint é muito ruim. Olha o forame mentual aqui. Linha oblíqua externa, linha oblíqua interna, miloioide, língua, palato mole do paciente, ó. Eu vou, tá acabando, vou encerrar a reunião.